Use é o seguro 100% online que você contrata sozinho. Mas se rolar qualquer dúvida, é só usar o aplicativo e falar com a gente a qualquer hora. Ouse escolher. Use é alto, é residencial, é vida. É seguro tipo você. Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Beleza? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fernando Silva, nesse GP às 10. Agora, em novo dia, novo horário, nas manhãs de todas as terças-feiras, agora semanalmente. Estarei com vocês batendo um papo sobre o automobilismo como um todo e vamos juntos para mais uma jornada e falando muito sobre Fórmula 1 e sobre todas as outras categorias também. Queria falar um pouquinho a respeito do Pierre Gasly. Pierre Gasly que vem sendo bastante criticado. De fato, ele não impressionou em nada nessas duas primeiras corridas pela Red Bull. Sequer foi aos pontos no GP da Austrália. Terminou em 11º, atrás do Daniel Kvyat da Toro Rosso, que chegou a ocupar a vaga na Red Bull antes do Max Verstappen. Ele foi rebaixado da Red Bull para abrir a vaga para o Max Verstappen lá em 2016. Hoje a gente vê uma situação um pouco parecida, embora ainda sejam duas corridas, a gente vê uma situação um pouco parecida com o Pierre Gasly. No GP do Bahrein, que no ano passado o Gasly talvez tenha sido o grande destaque daquela corrida, foi 4º lugar com a Toro Rosso. A melhor classificação do Toro Rosso depois da vitória do Sebastian Vettel, épica vitória do Vettel lá com a Toro Rosso em 2008 em Monza. Foi uma grande corrida e aí meio que alavancou o Pierre Gasly com um prestígio em relação ao Christian Horner, ao Helmut Marko. Tanto que quando abriu a inesperada vaga na Red Bull com a saída do Ricciardo para a Renault, a cúpula taurina não pensou duas vezes em promover o Gasly. Na minha visão, um erro duas vezes, né? Primeiro porque, por mais que ele tenha um bom currículo, campeão, até eu notei aqui um pouco das conquistas dele, por exemplo, campeão da Fórmula Renault em 2013, superando Esteban Ocon, que é um cara super badalado e tal, e o Gasly foi campeão em cima do Ocon na Fórmula Renault. Na World Series 2014, o Gasly foi vice-campeão, ficou só atrás do Carlos Sainz. Vou falar um pouco sobre o Sainz desse vídeo mais adiante. E em 2016, quando ainda a Fórmula 2 ainda se chamava GP2, no último ano como GP2, o Gasly foi campeão. Um grid um tanto fraco, é verdade, mas o Gasly foi campeão e títulos são títulos sempre, né? Ele venceu em cima do Antonio Giovinazzi, que foi o vice-campeão daquela temporada. Na Fórmula 1 ele teve esse destaque de fato no ano passado com a Toro Rosso, e aí a Red Bull o promoveu como titular no lugar do Ricciardo, mais ou menos como foi quando o Kvyat foi promovido a titular no lugar do Vettel, que havia ido para a Ferrari, e aí eles chamaram o Kvyat para preencher essa vaga ali em 2015. Uma decisão nessa do Gasly, a meu ver, uma decisão muito precoce e errada por parte da Red Bull, porque eles tinham na mão um outro piloto muito bom, muito melhor que o Gasly, na minha visão, que é o Carlos Sainz, com muito mais cancha, com muito mais cascudo. Só que a gente vê que existe um trabalho deles no sentido de priorizar o Max Verstappen. Eles querem tornar o Verstappen o mais jovem campeão mundial da história. E para isso, todos os esforços parecem concentrados nele, de forma que um segundo piloto tão forte como era no caso do Ricciardo até o ano passado, parece que não interessa muito a Red Bull. Mas a gente vê que o Gasly, em duas corridas, ele ofereceu muito pouco. Na corrida desse último domingo no Bahrein, por exemplo, ele largou em 13º lugar, fez uma classificação muito ruim, foi novamente eliminado, na Austrália ele caiu no Q1, no Bahrein ele caiu no Q2. O lógico para ele seria estar ali sempre beirando ali o 5º ou 6º lugar, andando ali perto do Verstappen, mas não, nas classificações ele foi muito ruim, foi muito mal. Ele vem dizendo que ele não se adaptou ainda ao carro, que o carro é um pouco complicado de fazer os acertos corretos, então ele está penando um pouco nisso. É coisa que ele vai se adaptar, claro, mas depõe contra ele porque, por exemplo, se a gente analisar a tração paralelo, entender que o Charles Leclerc, que veio também de uma equipe média como o Pierre Gasly e subiu
para a Ferrari, que é uma equipe que de muita pressão, exerce uma pressão enorme, e fazer o que ele está fazendo, e o que ele fez na Austrália e principalmente no Bahrein, e a performance que o Gasly vem fazendo é decepcionante. Então, de fato, a Red Bull errou, na minha visão, ao promover o Gasly muito cedo. Faltou ainda um tempo para amadurecê-lo numa equipe como a Toro Rosso. Talvez não tivesse um outro piloto, mas errou. Deveria ter escolhido o Carlos Sainz, e a Red Bull acabou perdendo o Sainz para a McLaren. E nisso foi um grande erro. Mas o Gasly mostra que não tem ainda aquela cancha, não tem ainda aquela capacidade de ser um piloto de equipe grande. Me lembra um pouco também o Sérgio Pérez na McLaren em 2013, em que ele não mostrou que veio de uma campanha muito boa com a Sauber, mas na McLaren ele não mostrou a sua capacidade de ser um piloto de equipe grande, tanto que no ano seguinte ele voltou para uma equipe média, que no caso a Force India, hoje Racing Point. Então tá bem complicado. O Gasly ainda tem aquela pressão exercida dentro da equipe, principalmente pelo Helmut Marko, que é um cara que cobra muito resultado, cobra muita performance. Eu não duvido que ainda nesse ano, se ele continuar nessa média de resultados bem ruins, que ele possa até voltar para Toro Rosso, e aí a Red Bull promovendo um cara mais experiente, o Kvyat, quem sabe, esse retorno muito improvável, mas não duvido que isso possa acontecer, dele voltar para ocupar o carro da Red Bull ainda nesse ano, se tudo seguir como está. A Fórmula 1 é assim, ainda mais dentro da Red Bull, as decisões às vezes são tomadas muito por impulso, e a gente vai ver lá na frente o que o futuro vai dizer. Valeu, gente. Saudações, obrigado a todos aí, valeu demais, tamo junto, até semana que vem, valeu demais.